Oi, pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a nossa leitura do mês de Agatha Christie. A gente deu umas atrasadas aí, provavelmente eu vou ter que me readaptar ao novo cronograma aqui no canal. A gente vai pensar mais sobre isso aí mais pra frente, porque agora eu estou trabalhando um pouco mais do que eu trabalhava antes, então eu tenho um pouco menos de tempo para gravar, mas também para ler, né? Então eu vou ter que me adequar aí para que eu consiga continuar fazendo os vídeos aqui para o canal. Então talvez o mês de março aí a gente repense os nossos projetos, que são muito ambiciosos, e a gente vai conversando como que a gente pode fazer para ficar mais fácil para mim. Então, por isso, sigam a gente também lá no Instagram. Eu vivo falando isso para vocês porque eu costumo avisar por lá quando vai ter algum vídeo extra, quando vou mudar a data de algum vídeo que eu já tinha combinado com vocês. Então, sigam a gente lá no Instagram do BO Literatura para vocês ficarem ligadinhos. E também acredito que por ser um pouco mais fácil, eu vou trazer algumas resenhas lá para o Instagram, ao invés de gravar vídeo aqui. Então tem sempre algum livro que eu leio um pouco fora da programação, eu vou acabar comentando mais lá no Insta do que aqui. E eu já comentei que o vídeo é sobre a Agatha, mas não mostrei o livro que a gente vai conversar, que vocês já viram na thumb, né? Mas tudo bem. A gente vai conversar sobre A Casa do Penhasco. Estão vendo aí a capa? E olha, gente, aqui o estrago. Então, como eu estava falando, tivemos um estrago aqui. E pelo barulho vocês já descobriram quem foi que comeu. Olha, gente, comeu meu livro. Esta pequena criatura que nunca apareceu aqui, vou mostrar para vocês. Esta é a Manon, lambendo a minha cara, estragando a maquiagem. Manon é inspirada, não lambe o rosto da papa. Manon é inspirada em Trono de Vidro. Nossa Manonzinha bruxinha é uma Manonzinha vira-latinha que não para quieta. Olha lá, fala oi pro pessoal. Fala oi pessoal, se inscreva no canal da minha irmã. Ai, que sono. E essa é a Manon, destruidora de livros. Então, ó, cuidado com o microfone. A qualquer momento, Manon pode comer um novo livro. Já tá cheirando aqui de novo. Estava ela sentada no meu colo, no sofá, e eu achei que eu tinha protegido o livro com uma almofada, e eu cochilei e Manon comeu um pedaço da capa do livro da Agatha Christie. Novinho, que eu tinha comprado um box tão bonitinho desses livros, e ela comeu tudo aqui, ó. Mas não tem problema, continuo amando Manon do mesmo jeito. E se vocês escutaram um latidinho agora, é porque a minha outra cadelinha, que é muito grandinha para eu mostrar aqui para vocês, não consigo pegar ela, tá com ciúmes da irmã no meu colo. Se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro brincando, vamos tentar ignorar para a gente poder continuar esse vídeo, que vai sair para vocês aí na semana pós-carnaval. E aí eu vim toda no brilho, não sei se dá para vocês verem, porque eu estou gravando para vocês esse vídeo no carnaval, porque para mim o carnaval ele só funciona mesmo para ficar em casa lendo um bom livrinho e gravando o vídeo aqui para vocês. Vamos lá, sem mais delongas, vamos logo começar a falar sobre este caso de Agatha Christie com o nosso querido Poirot. O nosso primeiro vídeo aqui do canal não poderia ser diferente. Na verdade, até poderia, porque eu queria muito ler um livro da Miss Marple, mas eu acabei pegando este e não tinha reparado que era do Poirot, que agora eu aprendi a falar certo. Eu sempre falei Poirot e é Poirot. Esse livro, ele é muito interessante e é um dos... ele tá ali na lista mais pelos primeiros livros da Agatha. Eu encontrei umas informações muito divergentes. Você pesquisa no Google e dá como publicado em 1940. As listas de ordem cronológica da Agatha, eu vi duas de dois blocos diferentes. Ele data como 1932. E aí eu fiquei confusa. Tem uma lista em que ele está marcado como o 18º livro publicado da Agatha. E aí tem alguns livros ali
que ela publicou com pseudônimos e tudo. Aí tem uma outra lista que ele já data como 13º. Acho que daí porque não conta os de pseudônimo. Não entendi. Mas aí fica aí essa questão. Ele tá aí, assim, num limbo entre 1932 ou 1940. E a gente tem aqui um trio. O nosso personagem principal vai ser o Poirot, que vai investigar aí esse crime, esse mistério. E ele vem acompanhado de um cara que está sempre com ele em vários livros, que é o comandante Hastings. Aqui ele já apareceu em alguma outra obra. Eu nunca tinha lido um livro com ele, eu acho que não. E também tem o inspetor Jepp. Acho que é assim que fala o nome dele. Esses três vão fazer aí parte dessa investigação. O Poirot, ele é um personagem muito carismático, muito assim, eu não sei, ele tem uma personalidade que a Agatha constrói para ele, que você percebe que ela consegue seguir aquilo muito à ponta da risca em todos os livros que você lê dele. Até agora, eu só li livros da Agatha com ele, que foram A Mansão... Como é que chama aquele? Já esqueci o nome do primeiro, gente, mas eu li Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, Aventura em Bagdá e A Mansão Hollow. A Mansão Hollow e agora A Casa do Penhasco. Eu acho que foram só esses 5. E aí, o Poirot, ele tem um brilhantismo, uma inteligência absurda. Ele pega as coisas assim no ar com muita facilidade. Ele sabe de tudo e ele sabe que ele é um gênio. E ele não é modesto de jeito nenhum. Ele, inclusive, gosta que as pessoas o considerem um gênio, que as pessoas falem para ele quanto admiram ele. Ele tem, assim, essa coisa ali do ego inflado. Ele gosta que a pessoa lhe dá um biscoito para ele. Esse é o nosso personagem, nosso querido Poirot, que está sempre se aposentando, mas está sempre encontrando um caso diferente para trabalhar. E na história desse livro, eu vou contar para vocês a sinopse, depois a gente conversa um pouquinho sobre alguns detalhes com spoilers, eu aviso para vocês. Na história desse livro, eu me surpreendi um pouco, porque os outros que eu tinha lido era em terceira pessoa, e aqui a gente tem uma narrativa em primeira pessoa. É o comandante Hastings que vai contar para nós esse caso. E a gente vai ver toda essa história da perspectiva dele, do que ele tá achando e tudo, mas mesmo assim a gente tem ali um grande protagonista mesmo do Poirot fazendo toda a investigação, o Hastings ali ajudando como um amigo e tudo, e também como uma pessoa, né, da polícia ali que entende das coisas, mas ele vai nos mostrar ali com os olhos dele que a gente vai enxergar essa história. E agora que eu reparei a bagunça que tá os livros aqui. Ignorem, gente. Bom, e aí aqui o Poirot e Hastings estão é um litoral ali, num hotel ali, tranquilos. Eles até comentam sobre um chamado que o Poirot recebeu para ir investigar alguma coisa para o governo inglês e ele está aposentado, ele não quer ir. Ele agora seleciona o que ele quer participar. Se ele acha interessante, ele vai ali, ele não achou legal, ele não quis ir. E de repente ele encontra uma moça muito bonita ali no hotel. E aí eles conversam e tudo. E uma coisa muito surpreendente acontece. Ela recebe uma tentativa de assassinato. E ela nem percebe. Um tiro, né? Foi disparado um tiro que pegou na aba do chapéu dela. E o Poirot acha até ali a bala. Não sei como é que fala o projétil. E aí ele mostra pra ela e fala: Meu Deus, olha isso que tá acontecendo. E aí ela conta que ela já sofreu outras 3 tentativas de assassinato que ela julgava terem sido acidentes. Então aconteceu 3 situações diferentes. Aquela acho que tinha sido a 4ª vez, então ali a da bala, uma coisa assim. E todas essas ela escapou com vida e ela nem tinha reparado que estavam tentando matar ela. Ela achou que fossem acidentes desconexos. O carro do ovo atrapalhando aqui o nosso vídeo. Mas bora lá, vamos continuar. O que deixa esse caso, essa investigação, né, deixa o Poirot muito intrigado, é que ele ali, como esse profissional, investigador, detetive super famoso, ele quer resolver o mistério, né? Quer saber quem que tá tentando matar a bela moça, né? A Nick. A Nick, ela é dona de uma propriedade muito famosa que dá o nome, né, dessa história, famosa ali na região. Ela é dona da Casa do Penhasco, que é uma casa assim antiga, uma herança de família muito grande. Só que assim, uma casa também que está em um estado horrível, porque
ela não tem mais dinheiro para manter tudo aquilo. E é uma casa que necessita de manutenção constante e ela não consegue fazer isso. E o que mais intriga o Poirot é encontrar um assassino que ainda não matou. Ele precisa encontrar ali o criminoso, a pessoa que está tentando matar a Nick, sem haver um crime de verdade. E aqui eu vou balançar porque eu estou segurando o cachorro no colo. E ele está ali muito determinado a defender essa menina, essa moça bonita ali, toda meio no mundo da lua, que nem sabia quem era ele, assim, uma moça toda viajada, tipo, alguém tá tentando me matar? Hã? Como assim? Ela não tá acreditando muito naquilo. Mas ela segue as orientações do Poirot, do comandante Hastings, ela chama uma prima para ficar com ela e eles começam a investigar. Ela tem ali uma gama de amigos muito diversificados que estão todos por ali na cidade. Ali ela tem um primo também, que é advogado, tem um pretendente, né, um comandante que tá doido por ela, quer casar com ela, e aí parece que ela não tá muito afim. E aí Poirot começa a investigar essas pessoas, fazer aquela lista dele, conversar com todo mundo e tudo. E vem então uma prima para ficar junto com a Nick, que é a Maggie, que vai ajudar a proteger a Nick. E a história se dá mais ou menos assim, com ele tentando, né, achar quem é o assassino que ainda não cometeu um crime, mas que já tentou 4 vezes e a nossa bela Nick ali segue forte, segue firme, sem ter sucumbido a nenhuma dessas tentativas. E agora o Poirot, determinado a que ela não morra, né, e que não aconteça mais nada, que ele logo ache aí quem é o assassino. E o cachorro bateu com dele. Essa foi a nossa parte sem spoilers, em que eu comento com vocês mais um pouco sobre a sinopse do livro, né, o que se passa nessa história. E eu já adianto que eu gostei muito do fato do livro ser narrado em primeira pessoa, né, do comandante Hastings contar pra gente sobre o livro. Eu achei esse livro, o Poirot, muito ali egocêntrico, não no jeito negativo, gente, é super cômico o modo como ele fala essas coisas sobre ele mesmo, sabe? É também muito cômico o quanto ele tem uma visão muito específica ali, muito certinha. A gente não consegue adivinhar o que ele adivinha. Ele não adivinha, né? Ele vê as provas. E ele vai assim, ele tem a mente fértil, mas ele consegue as provas para que tudo fique certinho. E aí ele consegue, né, determinar coisas que a gente nem passou pela nossa cabeça e muitas vezes está ali na história. Então, muitas vezes não, sempre, né? Tudo tá ali mostrando na história. A gente só que não pegou os detalhes que ele pega. E o comandante Hastings, ele é mais nós, como nós leitores. Então ele romantiza mais as coisas, ele já fica mais assim, ele tira de suspeita algumas pessoas que ele tem certeza que não estão envolvidos e que no final das contas estão sim. E o Poirot sempre tá falando isso pra ele, meu amigo, como você é ingênuo, como você é inocente. E ele fica um pouco bravo, sabe? Ele não é que ele fica bravo, mas ele fica meio assim, encabulado com aquilo, sabe? Tipo, poxa. Mas ao mesmo tempo eles fazem uma dinâmica muito incrível, que depois é completada mais pro final da história com o Inspetor Jepp, que chega também para ajudar ali no caso, trazer novas informações, ajudar o Poirot e o comandante. E aí eles conseguem montar um bololô ali para tentar saber o que aconteceu. Eu tô aqui pensando, talvez não seja tão legal eu contar spoilers demais, contar o que é o final do livro para vocês. Então, eu quero que vocês comentem aqui, nesse primeiro vídeo sobre a Agatha Christie, qual que é a melhor forma da gente fazer. A gente comenta uma parte só é, sem spoilers e depois fala spoilers de tudo, conta o final do livro para vocês, ou a gente faz esse vídeo só como uma resenha sem spoilers. Então, contem aí o que vocês acham. Porque o grande plot desse livro é só no final. É só a hora que o Poirot abre o jogo e mostra pra gente quem é o assassino. E ali a gente tem uma gama, não sei se deu pra vocês entenderem, que eu não falei muito bem dos personagens em si. Mas a gente tem ali a Nick, que é a dona da casa do penhasco. Ela tem uma prima que vem ficar com ela, que é a Meg. Ela tem um casal de senhores que alugam um chalé na casa dela, que são o senhor e a senhora Croft. Tem a empregada, o marido da empregada, da Nick. Tem uma amiga dela, que é a melhor amiga dela, que é a Fred, a Frederica.
o primo dela, que é o Charles, se não me engano. Aí um comandante que tem um nome difícil, que eu não me lembro, que é o personagem que é apaixonado por ela. E tem um cara que é um tal de Lazarus, que é um ricão lá, que gosta muito da Frederica, tá tendo um casinho com ela. Acho que são esses os personagens que o Poirot fica ali investigando e são dados como suspeitos porque eles estão sempre no convívio com a Nick. E a Nick, ela é uma pessoa muito festeira. Ela dá festas, ela faz exposições de fogos, tipo, solta fogos assim, ficar olhando lá da casa dela. Então ela faz jantar no dia que vai ter fogos para todo mundo ir na casa do penhasco e ficar olhando. Então tem tudo isso. E aí essa história, ela é muito bem construída, porque a gente está procurando um assassino que não cometeu o crime, que de repente comete um crime. Vou contar só esse spoiler. A prima da Nick acaba morrendo no lugar dela, porque, ao que parece, o assassino confunde a Meg com a Nick e ele mata a Meg achando que é a Nick. E aí a gente tem aí essa questão que o Poirot fica numa enorme mágoa ali, numa enorme tristeza de que ele deixou um inocente morrer, uma inocente que ele pediu que viesse para ajudar no caso e acaba morrendo porque ele ainda não tinha identificado quem era o assassino. E aí a história começa a entrar em vários nichos, assim, de várias linhas de investigação, e eles começam a escafundar em cada lugar, e eles começam a ir para procurar mais informações, e aí que tudo se desenvolve em volta do primeiro crime que realmente aconteceu. E talvez seja o que só lendo para vocês entenderem, mas esse crime ele precisava acontecer, porque dentro do plano ali do assassino, esse crime ele ia acontecer mesmo, mas ao mesmo tempo, se não tivesse acontecido, o assassino nunca teria sido pego, porque ia ficar muito mais difícil para o Poirot encontrar quem estava atentando contra a vida da Nick, se não tivesse matado ali por acaso a prima dela, a Meg. Porque é muito mais difícil, como o Poirot diz, não sei se deu para vocês entenderem o que eu quis dizer, que é mais difícil encontrar quando não houve ali a cena do crime para ser investigada do que quando houve. Então, o Poirot, ele, ao mesmo tempo, ele precisa ali do crime, né, para ele conseguir encontrar a solução para tudo aquilo. O que deixa ele muito, muito triste, porque ele não queria de jeito nenhum que aquelas meninas fossem machucadas porque ele estava ali para protegê-las, né? E ele acaba achando que ele falhou de algum modo. É bem fofinho essa parte dele, assim, essa gentileza. Então, esse foi o nosso primeiro Ágata do ano, que é A Casa do Penhasco. Eu gostei muito desse livro. E ele mostra também como a Agatha Christie é versada em diferentes formas de crimes. Porque até agora eu não achei ainda nada que se assemelhe um ao outro, nada que seja uma cópia um do outro. Ah, ela publicou muitos livros, mas são todos muito parecidos. Pode ser que tenha mesmo alguns casos que sejam parecidos, mas por enquanto eu tenho visto só obras muito inéditas dela, com pensamentos muito inteligentes, com insights incríveis. Então é isso, esse foi o nosso primeiro livro da Agatha Christie do ano. E eu confesso que eu não me apaixonei pela história. Eu dei 4 estrelas, eu gostei muito da escrita, gostei muito do plot, é bem diferente. E é uma história muito bem escrita, muito bem construída, como a Agatha sempre faz, mas não me envolveu tanto, como Morte no Nilo, por exemplo, que eu dei 5 estrelas e favoritei, amei demais. E depois até assisti o filme, tudo é muito incrível. Mas é um livro muito bom, vocês vão gostar. Contem aqui se vocês já leram esse da Agatha. E comentem aí qual vocês acham que vai ser o livro no mês que vem. Eu acho que eu já escolhi. Mas comentem aí para eu ver o que vocês estão achando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo se vocês gostaram. E até o próximo, pessoal.